Ah, essa voz. Você consegue, tá vendo alguma coisa? Eu... Vamos ver agora. Fala alguma coisa, galera. Vamos ver. Fala alguma coisa. Testando o áudio aqui. Buda, por favor, fala alguma coisa para testar o áudio, se está saindo direitinho aqui. Tá, não tá saindo. Espera aí. Não tá saindo a voz de vocês. Espera aí que eu tenho que fazer algum ajuste aqui. Só um segundinho, pessoal, já vamos começar, tá bom? Estamos só ajustando aqui a... Ninguém tá ouvindo você, Val. Tá mudo. Tá mudo. Eu tô testando o som, eu tô arrumando o som. Não adianta falar, acabei de falar. Calma. Calma. Vamos parar o som aqui. Pera aí. Saída de som aqui. Entrada de som. Aí. Cara, olha, cada dia que eu mexo nesse negócio muda alguma coisa aqui. Vamos ver. Agora vamos ver se está saindo minha voz. Fala alguma coisa, por favor, Buda. Valéria, tá me ouvindo? Pera aí, pessoal, que o negócio aqui é ciência maluca. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Oi.
Tá, eu estou testando aqui. Tem delay na recepção do som, então vocês precisam esperar um pouquinho. Não. Ainda não, né? Na verdade, eu tinha dado um grupo aí no Brasil de quarteto pop, né? Estava trabalhando lá no Bar dos Arcos, lá no Teatro Municipal. Então eu segui fazendo a parte de produção, a parte dos arranjos e financeira e tudo mais, essas coisas. Entendi. Então eu tava meio. Mas agora a porca vai torcer o rabo. É porque agora fechou lá. Lá fechou o bar. Agora a situação vai pegar fogo aí. Mas agora semana que vem vai começar o processo de saída do estado de emergência aqui, né? Então na segunda-feira começa algumas coisas a reabrir. Aí depois de mais uma semana, Valéria, fala alguma coisa, por favor. Vão ter uma. Oi, Daniel, tô aqui. A gente ainda não tá Estamos online, estamos transmitindo. Só, pessoal, por gentileza, só aguardem que a gente está com um problema técnico no som aqui, tá? Acho que agora saiu todo mundo. Eu não tô ouvindo nada do que você tá falando, tá? Tá mudo para vocês? Tá mudo pra mim. Você tá... Pra mim também. Pro Buda também. Espera aí, gente, que o negócio aqui tá pro difícil. YouTube? Alô? Daniel, Alô, tá vocês estão quietinho. ouvindo? Mas não sei aí como que tá a internet. Espera Mas só um aqui segundinho, gente. aumentou muito o número de trabalhos online, né? Aqui eu tô. Gente fazendo live, tudo. Ah, não, isso sim. Não, isso eu percebi. O que eu não pesquei ainda como que tá virando para monetizar isso daí. Porque Sim. é uma atividade que eu não fazia. Oi, vocês estão me ouvindo agora? E assim também, a gente não tem muito público que não gosta. Vocês estão me ouvindo agora? Parte do público, por exemplo, Vocês estão me não ouvindo? gosta. Oi, vocês estão me ouvindo agora? E assim também, a gente não tem muito público que não gosta. Vocês estão me ouvindo agora? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Buda, Valéria, vocês estão me ouvindo? É tempo de... Pode falar. As pessoas gostarem de a linguagem. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Vocês... Agora Tá, eu tô. então acho que agora o som está saindo certo. Pronto, agora conseguimos resolver o problema aqui. Desculpem o atraso aí, pessoal. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Vocês estão ouvindo a todos nós três, perfeito? Já tem 9 pessoas na... Essas crianças aí bonitinhas. Hã? Essas crianças aí bonitinhas. Ai, saudade de criança.
Pronto? Deixa a gente começar. Beleza. Acho que eu tô mais ansiosa Perfeito, vamos lá. Pronto, acho que agora a coisa tá rolando. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem com a gente aí. Desculpa um pequeno atraso. Tivemos um pequeno probleminha técnico, que aparentemente agora está resolvido. Caso alguém não esteja nos ouvindo, por favor, sinaliza pra gente aí nos comentários, tá bom? Boa noite, Buda! Boa noite, Dan. Boa noite, Buda. Boa noite, Val. Boa noite, Dan. O nosso amigo Buda tá transmitindo pra gente aí direto da Vila Praia de Âncora, em Portugal. Isso mesmo. Muito bem, e aí hoje a gente vai bater um super papo legal com o nosso amigo Buda, que é músico, e acho que seria legal você se apresentar para quem não te conhece, né? Falar um pouquinho da sua carreira, da sua história aí como músico. Por gentileza, faça as honras. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Buda Nascimento, eu toco violino, já desde jovem, né, desde criança. E minha história meio foi acontecendo, na verdade, né? Na minha casa, eu sou o caçula, na minha casa todos tocavam, mas todos do meio popular, né? Na verdade. Eles tocavam o quê? Desculpa, já tô perguntando. Minhas irmãs estudaram piano, meu irmão estudou piano, estudou violão clássico, todo mundo estudou sempre música clássica. Legal. Mas de execução era mais para área popular. Aí teve épocas que a gente fazia casamentos em família, assim, né? Muitos casamentos em família e tal. E aí foi passando o tempo e chegando aquela fase de que vai fazer de quando sair do colégio e tal. E aí um pouco que pareceu que era uma porta meio uma frestinha assim entreaberta, né? Talvez pudesse se aventurar por aí. E aí depois fui tendo mais contato com o meio erudito, porque tocando violino não tem muito como fugir a princípio disso, né? Você acaba estudando a parte técnica com um material que é de música erudita, né? Claro. Entendi. E é o que é mais forte para esses instrumentos, assim, porque é um instrumento bem rico também, né? Tem música do mundo todo que toca com violino, mas eu acho que no Brasil, em São Paulo, que foi mais fácil de centrar, né? É o que tem maior número, né? Que é estudar música clássica e estudar para tocar em orquestra e tal. E aí você chegou no tango, né? Que você nunca Então, foi indo. A princípio foi indo por um. Como que o tango te escolheu, como é que o bichinho do tango te pegou, né? Porque ele pega a gente para dançar, ele pega a gente para tocar tango. Ó, numa faculdade que eu fazia, eu não conheci o Martim ali, mas teve um recital de música, de música de câmara da faculdade, certo, na FAAN, e aí eu fui assistir, normal, eu tava ali entre alguma aula ali, e aí que surgiu um tal de Depuro Guapos. Uau, que coisa louca, né? Porque um pouco que, como eu estava falando, que a base era mais de popular, entendeu? Eu me aventurei de novo, eu sempre estudei violino, mas
eu me aventurei em vários instrumentos. Eu toquei guitarra, baixo, bateria, queria banda, queria tocar rock and roll, sei lá. Músico. Mas Queria tá tocar com certo, tem banda. que ir experimentando o instrumento que gosta até encontrar, né? Então, passei por isso, né? Mas aí o curioso, aí, lógico, tive aquele baque, assim, com orquestra sinfônica, né? A primeira vez que eu sentei, assim, num ensaio, sei lá, tipo, tava ali no segundo violino, veio aquele som das trompas atrás de mim, e madeiras, e olhava em volta e, nossa, eu tava dentro da caixa de som, né? Eu tava dentro do rádio. Caramba, que coisa louca, entendeu? E deve dar uns Que até arrepios aí o também, ponto né? que a música Porque totalmente, se a gente, quando tá totalmente. E até aí a música ela sempre fez parte quando a da gente tá vida na da plateia gente. já dá, né? Imagina você lá dentro, né? Deve ser uma experiência E surreal, tem né? uma coisa que é Sim. indescritível, assim. Mas meio que o contato com música clássica sempre veio, desde criança, mas um pouco como, sei lá, que nem você ir no museu ou tipo numa igreja e sabe uma coisa meio sagrado, meio ortodoxo, entendeu? Tipo, se divertir demais com isso daí seria profanar, entendeu? Mas aí depois eu vi que não, na verdade todo mundo se diverte pra caramba fazendo. Então teve esse choque, mas depois você vai se acostumando, se acostumando. Sim. Mas aí também tinha aquela vontade de tocar com uma banda, sabe? Tocar com uma banda. E o violino foi o instrumento que eu acabei estudando por mais tempo, né? Desses outros, né? Desses todos, né? E aí era orquestra, orquestra, orquestra. E essa vez na faculdade eu ouvi o De Puro Guapos, né? E aí ficou aquela coisa, assim, eu lembro que eu ainda tive aula de violino nesse dia, eu fazia aula com a Maria Vichner. E aí eu cheguei e falei, nossa, eu ouvi uma orquestra um grupo de tango. Dela, tango. E ela é uruguaia. Dela, tango? Que legal, né? Aí eu falei, nossa, aí eu peguei o folhetinho ali, que eles tinham feito, um papelzinho ali. Eu falei, De Puro Guapos. Aí ela deu risada até. Ela falou, De Puro Guapos. E eu nem sabia o que era De Puro Guapos, né? Mas tudo bem. E aí passou uns anos, entendeu? Eu não conhecia ninguém. Eu só Nossa. tive esse contato, eu só vi e fiquei com aquela maravilhado, né? Aí passou uns anos, nessa altura eu estava tocando lá na Orquestra de Guarulhos. E aí eu me lembro que tinha um rapaz que morava. Eu estava morando num prédio que tinham muitos músicos, muitos músicos. Quase todo andar tinha um músico, Uau, trompete, violinos, Tinha a flauta. orquestra que inteira no legal. prédio com você. Tinha uma orquestra inteira no prédio. E Eu gostava muito desse prédio, era muito divertido porque parecia um pouco esse espaço de festival onde ficam os músicos alojados, Aham. entendeu? Todo mundo estudando, todo dia estudando, estudando, e estudando mesmo, parece sabe? uma Tipo, escola em casa, né? tá, que às vezes a galera pensa que a galera fica. Às vezes algumas pessoas leigas que não tiveram contato próximo assim do músico, né? Pensa nele, imagina, tocando uma música, tal, e vai tocando. E não, às vezes o cara fica 3 horas num compasso, entendeu? E fica aquele. Sim, nem fale, Normal. Mas vem cá. nem fale isso. Mas vem cá, dava pra dormir pelo menos? Então era muito divertido morar aí porque tinha esse clima de todo mundo buscando, todo mundo correndo atrás, né? E aí eu lembro que um rapaz do nono andar, o De Puro Guapos estava tendo uma reformulação, se eu não me engano era sexteto De Puro Guapos na época. Deixa eu ver se eu não me engano. Era piano, baixo, lógico, violoncelo, violino, flauta e clarinete. Sexteto, tipo o sexteto típico, né? De Puro Guapos, o clarinete sempre fez uma função estrutural da orquestração de Uhum. bandoneon.
Então era como se fosse um sexteto típico, né? Show. E aí iria sair, o que ia sair? Ia sair um violino e a flauta, acho que era isso, alguma coisa assim. Não, na época era um septeto, tinha um violino a mais. Ia sair a flauta e o violino, e aí ia entrar outro violinista no caso, né? E uma viola. E aí o Mani ele foi escalado, porque ele já tocava na Orquestra Jovem Tojobim, a orquestra de repertório jazz sinfônico, né? Com o contrabaixista, o Vinícius Pereira, na época muito parceiro do Martim, o Martim Mirol, bandoneonista, o fundador do Depuro Guapos. E aí ele comentando disso daí, ele falou, eu vou lá no Café Piu Piu, porque eu vou entrar na orquestra, e aí eles me chamaram para ir assistir lá, né, tal, para eu já ir me acostumando. Eu falei, olha só, meu. E até a Patrícia, que é a minha esposa, que na época não era minha esposa, a gente não namorava, ela comentou, e aí, ele tinha convidado ela. E aí ela tava na minha casa, a gente já tava começando o namorico. Aí ela falou, vamos lá. E o Mani ligou, ela falou, eu posso levar o Gustavo também? Que, por acaso alguém não saiba, meu nome é Luiz Gustavo. Oh, momento oh! Tem gente que não sabe mesmo. Buda Nascimento chama-se Luiz Gustavo Menezes Rui Nascimento. Prazer, hein? E aí ela falou, eu posso levar o Gustavo? Aí ele falou, pode, vem aí, vai ser, a gente vai entrar VIP e tal. Aí eu falei, beleza, vambora, né? Fomos lá no Café Piu Piu. Putz, aí a mesma impressão que eu tive daquela vez quando eu assisti na faculdade, né? Eu falei, nossa senhora, que isso? Aí no intervalo da orquestra, quando o Vinícius veio conversar com o Maninho ali e tal, e aí, Maninho, tá sentindo como que é o pique do negócio e tal? Aí ele gostando muito, todo mundo gostando muito, aí ele me apresentou, né? Eu falei, então, o Maninho comentou que vai entrar, vocês estão procurando violinista também, é isso? Então, tô aí, né? Tal. Já fui meio que tentando me vender. Aí ele falou, putz, então, mas que pena, já tem um cara que já tá escalado e tal, né? Aí eu falei, tudo bem, meu, você me passa o telefone do cara, eu já elimino ele e tamo aí, né? Na verdade, qualquer paixão divertia naquela época, né? Então não tinha muita pretensão, saí feliz também, tomei todas lá e beleza, Certo. só alegria. Aí, acho que na mesma semana eles tinham tocado, acho que num domingo, numa quarta-feira, assim, de manhã, me chama um número desconhecido, que era o Vinícius. Aí ele, aqui é o Vinícius, tal, não sei o quê. Depois me passa o número do seu pai de santo. Aí eu, quê? Por quê? Dele, não, então, porque não deu certo com outro cara lá e tá afim ainda. E aí começou, né? Que eu acabei ficando 7 anos seguidos com o Depuro Guapos. Legal. Até quando as atividades. Foi aí que esse foi o começo da aventura do Show tango. de bola. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente ficou conversando, a gente já tá aqui um tempo conversando com o Buda, né? Fazendo os ajustes em vídeo, configurando tudo aqui, só ficou faltando configurar o som, porque na hora de transmitir é diferente do que na hora do teste aqui, né? A parte de som. Mas a gente se encontrou um pouco para conversar, porque a gente ia colocar aqui, né, para conversar. Nossa, eu já aproveitei e fiz um monte de pergunta para ele. Tadinho. Antes de fazer a minha pergunta, deixa eu avisa, Dan, o pessoal, para eles perguntarem é verdade, também. né, galera? Pessoal que está assistindo aí,
fiquem à vontade para perguntar para a gente, mandem a pergunta aí, eu tô de olho aqui nas mensagens. Aí assim que chegar uma perguntinha aqui legal, eu já passo ela pro nosso amigo Buda aqui, tá bom? Já tem no ar aqui, tá a Mônica, Irides, A Andrade, Sônia, Flávia, Sônia, Elaine, o a Marco, Celi. Oi, Sueli. gente. Su, saudade de você. Que bom que vocês estão aí. Aí eu teve uma coisa que a gente estava conversando antes, Buda, que eu achei bem. A gente conversou muita coisa interessante, né? Que você falou, eles fizeram um filme, né? O Depuro Guapo, vocês fizeram um filme. Foi. E esse filme deu. Para fazer esse filme, vocês tiveram que estudar mais, aprofundar mais o tango, e isso meio que veio trazer essa formação que você tem em tango, né? Assim, você aprendeu muita coisa nesse momento e que, enfim, onde você se enlaçou mesmo com um pouquinho de como foi esse momento, essa pesquisa que como o modo como vocês estudam, tiveram que estudar o tango com os mestres e tudo mais, assim. A história do filme foi interessante. Foi interessante porque o, o Gabriel Reich, né, que foi o diretor do filme, ele, uns anos, não sei te dizer ao certo quantos anos, se 2, 3 anos antes, ele trabalhando na Etio em Buenos Aires, na revista, ele veio para São Paulo fazer uma matéria sobre o tango em São Paulo. Que eu não sei se era só uma matéria sobre tango em São Paulo ou se ele estava viajando por outros lugares também. Desculpa, eu não sei o nome do filme. Como que é o nome do filme? A Puro Resto, um ritual de tango. Legal. Sim, depois a gente coloca. Depois o Buda manda pra gente o link. E... Buda, depois manda o link pra gente e a gente disponibiliza pro pessoal, por gentileza. Tá, beleza. Eu mando. Pode mandar no WhatsApp aqui, eu compartilho com o pessoal. Tá, ah, beleza. Já manda aí nos comentários, tá, pessoal? Só ficar de olho aí. Nessa passagem dele por São Paulo, por acaso, o pai ou algum parente, eu posso estar enganado, dele, era amigo do... E aí ele meio que caiu de paraquedas em São Paulo, e aí pegou, eu vou para casa do Victor. E foi lá, entendeu? E o pai do Martim é um senhor sério, assim, entendeu? E ele, na época, tava super paz e amor, com uns rastafares, assim, uns dreads e tal, né? Tem o Martim. O Martim. E história, o Martim. Quem é o Martim? O pai do Martim. Não, o Gabriel. Esse a gente sempre tá. pra fazer. Você que imagina Martim. Esse cara era conhecido, alguém da família dele, ou o pai dele, era conhecido do pai do Martim. Certo. Então ele chegou e pensou, vou pra casa dele, né? Meu pai conhece ele me recebe lá. E o pai dele recebeu ele e tal, né? Só que daí o Denis Soria, que era o nosso técnico de som, uruguaio, que viajava com o Depuro Guapos para todo lado, ele era o técnico exclusivo de som, ele apareceu lá porque ele também trabalhava com o pai do Martim. O pai do Martim, ele é doutor, mas ele também tem uma coisa forte com música de altíssima qualidade, hi-fi, essas coisas de precisão de áudio superior, assim, entendeu? Então, tinha uns testes que ele fazia lá e o Denis trabalhava com ele. E aí o Denis chegou e olhou aquele cara lá na cozinha dele e falou, isso não vai dar certo aqui na casa dele, não. E ligou pro Martim e falou, Martim, tem um Rastafari aqui na casa do seu pai, meu. Dele, caramba. Não. Fala pra ele, ele estava numa festa. Não, traz ele pra cá. E o Denis ia pra essa festa. Traz ele pra cá, traz junto.
No final, o Martim acabou recebendo ele na casa dele e, curiosamente, ele estava indo fazer uma matéria sobre tango em São Paulo e caiu na casa do Martim Miró. Que interessante. E ficou isso na casa dele. E a gente tava, nossa, fazendo muito show, tava aparecendo em todo canto, acho que tava, não sei se tava recém-lançado o primeiro disco, ou se já estava lançado o segundo. Não, o segundo disco acho que não estava lançado. Estava lançado o primeiro disco, então a gente estava ainda excursionando o primeiro disco. Então ele pegou a gente trabalhando pra caramba, né? E fez matéria, entrevistou todo mundo. Saiu uma matéria muito legal depois, né, em Buenos Aires. E passou o tempo, passou uns anos, não lembro se 2 ou 3 anos, tal. Ele foi fazer um filme. Nem lembro se ele já era formado, tal. Eu não lembro os detalhes de como aconteceu dele fazer o filme. Certo. Mas é um filme que foi declarado de interesse do governo argentino, entendeu? Mas esse estudo que ele veio fazer sobre tango em São Paulo foi direcionado para a revista Hecho Buenos Aires. Perfeito. E aí ele ficou com isso na cabeça, do De Puro Guapos, lá em São Paulo. E aí, como temática para o filme que ele veio fazer posteriormente, ele pensou, bom, os meninos eles estavam lá trabalhando, aprendendo o tango meio que na unha, né? Porque não temos não tem tanto professor assim de tango. Talvez agora você encontre, entendeu? Uns argentinos que dão aula de tango e tal. Mas é uma coisa um pouco fechada. Acho que até hoje ainda. No sentido da música, você quer dizer, ou da dança? Entendeu? Não da dança, da música. Especificamente a ter aula de instrumento específico para tocar tango. Perfeito. E talvez até culturalmente não seja uma coisa de... Seja uma barreira cultural mesmo, entendeu? Por não ter muito acesso. Uhum. E ele achou que uma boa temática poderia ser um grupo de tango que vive no Brasil e tendo necessidade de viver, sentir os ares de Buenos Aires, entendeu? Tipo, conhecer mesmo como que o tango vive na meca do tango, entendeu? E o filme, na verdade, o tango é o protagonista, mas o tango aos olhos de uma orquestra brasileira que sente uma necessidade muito grande de ir para Buenos Aires e aprender tango, entendeu? Aprender com os mestres, com os maestros, entendeu? E o filme, ele é isso que se trata o filme. Show. É o De Puro Guapos indo para Buenos Aires para fazer aula de tango, para conhecer os mestres, para tocar, para poder se apresentar onde fosse, entendeu? Então acontecem essas coisas no filme. Nossa, que trabalho bonito, não? Muito bonito. Muito incrível. E pra gente foi valoroso porque fora é um filme documentário, né? É um longa-metragem. Então é um filme grande, ele tem mais de 1 hora. Deve ter 1h30 mais ou menos de filme. Uhum. E boa parte dele é a gente indo para lá em Buenos Aires e fazendo aulas. Esse foi o grande presente que a gente tirou disso daí, entendeu? Porque ao todo, contabilizando todas as filmagens, inclusive filmagens que não foram para o filme, passou de 10 horas de aula de tango. Uhum. Lá na Casa da Música. Uhum. Entendi. Agora você falou uma frase que eu gostei, que deu bastante pano para manga aí. Você falou que você é um brasileiro curioso, né? Porque não é um especialista, você é um músico brasileiro curioso. E como brasileiro, você teve que estudar e entender muita coisa. Fala um pouquinho pra gente desse processo que o filme te levou a fazer isso, mas toda a sua história com o tango, como você foi... O que você teve que estudar? Você teve que, pelo que eu entendi do que a gente conversou,
entender como eles pensam pensam o tango, né? Pensar como eles pensam o tango, como eles pensam o tango. Como cada orquestra pensa o tango. Você teve intimidade com essas construções musicais, né? Buda, só para complementar a pergunta também, se você puder comentar um pouquinho também dessa, vamos dizer assim, mentoria que você comentou, né, que você acabou tendo por força das relações aí com o Martim Lirol, né? Também seria super interessante para compartilhar com o pessoal. Tá, beleza. Ah, e a Kátia Coelho tá aí, agora que eu vi. Ó, tem alguns comentários aqui. Ela é diretora de fotografia de um outro filme que eu fiz. Ah, legal. Um filme de música cigana, que eu tocava numa de música cigana. Opa! Ó, já é minha área antes de você começar a responder a pergunta, Buda, antes de você começar a responder a pergunta, só ler alguns comentáriozinhos aqui para você. A Kátia Coelho, né, tá falando oi para você. A Sônia Bastos também comentou aqui que bailou muito com você tocando últimos domingos dos meses. Pena que acabou. Isso mesmo. Ai, que gostoso. O Fernando Ruivo também, grande Gu, um salve da gauchada. Aí, Fefe! Mas tá. E depois que você responder essa pergunta que a gente fez, tem uma que a Mônica Garcia fez para você. Tá bem. Então, aí onde a gente tinha parado mesmo, perdão? Era no filme. É como você, o brasileiro curioso, né? Como você estudou só de ouvido, né? E assim, e conseguiu. Como é que foi toda essa experiência? Como é que foi o seu contato com o Martim Lirol? Eu não vou falar. Eu fazendo isso depois disso tudo, né? Eu mesmo praticando isso já estava mais pro fim do Depuruguapos. O Depuruguapos encerrou as atividades em 2012. Lá mais pro fim da minha empreitada lá, que eu tive que eu comecei a trabalhar mais com o que o pessoal lá na Argentina chama de desgravar, né? Que é o tirar de ouvido. É tipo uma engenharia reversa da música, né? Exatamente. Engenharia reversa da música. Que basicamente é colocar o disco que você quer tirar, o áudio original, e começar a trabalhar instrumento por instrumento. Aí, sei lá, pode trabalhar em blocos, assim, todos ao mesmo tempo. Ou eu já fiz de todos os jeitos, trabalhando em blocos aos poucos até chegar no fim da música. Ou pegar e escrever todo o contrabaixo do começo até o fim, depois escrever todo o violino do começo até o fim, depois escrever toda a voz 1 do bandoneon do começo até o fim, depois ir pescando quais são as outras notinhas que ele está tocando junto com a voz 1, porque o bandoneon toca com muitas teclas simultâneas. Sim. Ou, no nosso caso, que era uma barreira também, tínhamos um bandoneon. E muitas das músicas que estávamos tirando tinham 4, 5, 6 bandoneões. Então, quando você tem muitos bandoneões, você pode colocar cada um fazendo uma vozinha só, e o recheio é formado pelo número de bandoneões, fazendo vozes diferentes, entendeu? No caso, o Martim, muitas vezes, ele tinha que tocar mais do que um bandoneon ao mesmo tempo. Tudo no bandoneon dele. Essa experiência que eu tive foi depois desse contato com a orquestra, né? E você fez isso? Você fez com muitas orquestras, né? Eu lembro que uma vez você falou que fez com Di Sarli, você pegou muitas músicas do Di Sarli. Você comentou também. Você comentou que você fez com o D'Arienzo também, né? D'Arienzo e com Di Sarli. Se eu não me engano, essas foram e Troilo. Agora vem cá. Que loucura, hein, cara? Você pegar uma variação do D'Arienzo e tirar de ouvido. Aí, às vezes, você usa um recurso aqui e, sei lá, separa só esse trecho da música
e desacelera o áudio sem alterar o tom. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que você faz para pegar essa parte? Porque tem que ter um ouvido maravilhoso, né? Lembra do disco de vinil quando girava ele mais rápido ou girava ele mais devagar? Sim. Altera o tom, né? Sim, altera o tom. Quando gira mais rápido, vai ficando mais agudinho. É. E quando gira mais devagar, vai ficando mais grave. No caso, tem programas que você pode alterar a velocidade sem alterar o tom. Mas, uma coisa que eu já tinha dito para a Val quando a gente estava conversando, é o fato de muitas gravações, porque anos 40 tem grandes pérolas de gravações de orquestras, que na verdade são os áudios que são escutados até hoje, entendeu? Que são pérolas. E muitas delas é qualidade de anos 40, entendeu? Não é que nem hoje em dia, ultra digital. Hoje em dia é 100% digital, entendeu? Qualquer coisinha que tiver uma palheta caindo no chão vai aparecer. Certo. Entendeu? Já antigamente, com gravação no rolo, na fita, é outra conversa, entendeu? Não tem essa clareza que tem hoje em dia a gravação digital. Então perde-se muito. Quando você tem... Isso a gente está falando de orquestras grandes, entendeu? Orquestras que nem eu estava comentando com a Val, muitas vezes são maiores do que a orquestra original. Uhum. A orquestra que vai para o estúdio gravar é muito maior do que a que vai para os bares, que ia para os bailes. Exatamente. Agora, ô Buda, uma perguntinha. Oi. Você, nesse processo aí de estar escutando a música, você chegou a pegar alguma partitura, seja lá qual for, para tentar sim, usar como base, ou você foi tirando realmente do zero absoluto mesmo? Do zero absoluto. Não tem... isso daí é uma outra grande barreira. Não tem partituras. É uma pergunta que a Juliana faz essa pergunta. Aqui, a engenharia... Não é simplesmente ler partitura, né? Ela perguntou aqui, a engenharia reversa acontece porque na partitura não estão todos os sabores ou sutilezas que a orquestra toca? Essa pergunta é muito boa. É muito boa porque eu já fiz um workshop de tango onde foi dito que quando você sai de Buenos Aires, assim, que você não tá com músicos que nasceram ouvindo essa música, entendeu? Você se depara com essa dificuldade, entendeu? Que é justamente o que ela tá falando, esses sabores, as sutilezas. Quando você é nato do local, aquilo um pouco que tá entranhado ali, tá um pouco que a gente fala que tá na veia, né? Entendeu? Você é músico ou não, entendeu? Independente disso, tá na veia da pessoa. Aí sim, essa situação onde o tango acaba se tornando uma música de partitura, entendeu? Uma música distante, uma música que você... Quanto mais elementos você colocar na partitura, um bom músico que lê bem, que consegue decodificar bem o que está escrito, ele vai conseguir executar mais dessas sutilezas, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que muitos músicos vão entender o que eu estou falando, que nem quando você tem a escrita do jazz, escrita toda em cocheias. Tudo quadradinho. Você olha na partitura, são todas notas iguais. Certo. Só que não é para ser executado igual. É para ser executado com swing. Entendeu? Se você pega um músico que não faz a mais mínima ideia do que é um swing, aquilo vai ficar quadrado. Ele vai executar da maneira como está escrito ali, não com essa sutileza da própria música, né? E simplesmente não será a música que ele está tocando. Sim. Não vai ser o estilo. Agora,
é lógico, isso também dificulta o trabalho para ambas as partes, para quem está escrevendo e para quem está executando. Mas é possível você tentar ouvir o som e escrever o mais próximo possível do som, Claro. entendeu? Então, realmente não simplificar nada, entendeu? Não abreviar, no caso, poderia até usar esse termo. Não abreviar nada. Escrever tudo, tintim por extenso. Sim. Se aqui era uma semicolcheia, cocheia pontuada com semicolcheia, ou se aqui era tercinado, entendeu? Dá para colocar exatamente na partitura. Senão acaba virando partitura para estudo. Senão acaba... pode dizer que é uma interpretação. Desculpa. Senão acaba virando como se fosse aquelas partituras de estudo, né, que são mais simplificadas, né? Você acaba não trazendo Exatamente. A música na sua completude, né? Mas que muitas vezes para o cara que sabe o que é para fazer, ele mesmo se ele olhar simplificado, por exemplo, o argentino... Mesmo olhando a simplificado, ele executa, né? Ele não vai conseguir tocar simplificado. Porque ele não é aquilo. Ele sabe qual que é o som do que ele quer executar, sim, entendeu? Sim. Eu acho que a experiência que vocês tiveram lá com o filme, tá perto dos músicos argentinos e sentir como eles sentem o tango, né? E a gente é brasileiro, vocês são brasileiros. E querer tocar igual, querer ser igual, querer ter aquele sangue também. Nossa, foi uma busca, né? E Buda, o que você está falando é muito interessante, porque teve uma oportunidade que eu tive. Eu estava no Uruguai, no Museu do Tango, e acho que é Palácio Salles, Palácio Salvio, alguma coisa assim. É um prédio muito histórico lá de Montevidéu, né? E no Museu do Tango lá tinha um piano, né? E eu toco lá com parcito, só que a versão que eu toco ela é simplificada, né? Eu não manjo muito de tocar tango, né? Eu toco com uma versão mais simples, né? E aí eu comecei a tocar lá para brincar um pouquinho, né? Que foi no local onde se tocou, parece que é pelo que contaram lá da história, a primeira vez lá com Parcita. Eu tava tocando lá, tinha um músico do meu lado, mas aconteceu exatamente isso. Ele entendeu a versão que eu tava tocando, mas ele chegou lá e meteu uma variação louca, 4 mãos lá, ficou sensacional. E é bem isso, né? É bem isso. Ficou assim, né? Que lindo. A Adriana tá fazendo uma pergunta aqui, Buda. Vamos ver. Tem coisa que não consegue ser escrita na partitura? Uma pergunta se tem coisas que não é possível ser escrito, é isso? Que você tá escutando a música, mas não consegue escrever. Você falou que o máximo de informações é possível, mas tem coisas que não dá para escrever, alguma anotação que... O que não dá para escrever? Eu acho que é isso, né? Na partitura, que você tá tirando e não dá para você escrever. Que eu acho que é o que você falou do jazz, da pessoa que vai tocar o jazz. Eu disse que eu achava que tinha travado, né? Não, mas tá indo bem. Eu tô acompanhando aqui, tá tudo aqui. Essa pergunta, ela é boa, ela é difícil de responder porque dá e não dá, entendeu? O que exatamente, por exemplo, tem uma coisa que não dá para escrever, que é o rubato do tango, entendeu? Tem umas coisas que às vezes a música ela pode acelerar e frear, entendeu? No decorrer da música. E isso não dá para notar. Dá, mas seria tipo ridículo escrever isso. Essa mudança de frequência que chama rubato. Vai escutar a orquestra, vai escutar a orquestra. É melhor escutar. Buda. Vai. Aí já é demais, entendeu? Buda, é essa variação de frequência de execução das notas que chama rubato dentro da mesma música. Não, é quando dá aquela desacelerada, sabe? Certo, é como se estivesse diminuindo a velocidade da música. Tá.
ele dá, às vezes, uma freada no andamento, no pulso, que está vindo constante. E isso também não precisa ser para trás, assim como eu exemplifiquei. Ele pode ser, tipo, para frente. Uma coisa que a gente aprendeu no filme, que foi muito curioso, foi o tal do efeito pelotita. Efeito pelotita. Conta mais aí. Meu Deus. E, na verdade, é um efeito que ele tá muito bem explicado, o ser dito efeito pelotita. Porque todo mundo conhece esse efeito. Que é quando joga a pedrinha no lago, entendeu? Uhum. Ou quando você solta uma bolinha de ping-pong. Certo. Que ela faz... Can, 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 can. Uhum. Então, na verdade, isso daí é matemática, né? Sim. Um matemático que ouvi falar do efeito pelotita, ele vai falar, não, mas isso daí é a variante do não sei o que lá e tal, que vai acabando a energia e ela vai diminuindo ali, né? Sim, ela diminui a amplitude, eu acho, ela diminui a altura, E aumenta a mas velocidade. ela aumenta o número a frequênciazinha, entendeu? De batidas. No tango tem bastante disso. Interessante. Tipo, yan, yan, din, dan, dararam. Fala uma música. Bem comum. Dá um exemplo de uma música para as pessoas. Aqui a gente tem todos os níveis de tango. Tem os iniciantes e tem já quem está há muito tempo estudando tango. Uma música que você... La Jumba tem bastante disso. La Jumba tem... Você pode ter a freada, como o Color Tango faz. Sim. Color Tango, nossa, tem uma... Não só Color Tango, Pugliese faz isso daí também. Que são umas coisas que, por exemplo, tem umas freadas dele que praticamente é como se você mudasse o de 4 tempos para um 3 tempos torto ali e depois voltasse aos 4 tempos, entendeu? É uma avançada que quase que rouba um tempo inteiro da música. Uau! Exatamente. E tem também na La Jumba... Ai, como que é a parte melódica lá no meio da música? Nossa, e agora a gente fez o vídeo do Como Il Faut. Eu vi. E eu tô com essa música na cabeça. Eu tô indo para todo canto aqui em casa, assim. Inclusive, quando a gente foi divulgar que a gente ia falar com você, teve um pessoal, aquele cara que tava tocando lá no vídeo. A gente É isso mesmo. Então tá difícil de tirar o Como Ele For da cabeça, né? Mas quer ver, o La Jumba tem... Que é... Pam, 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 parararari, tarirará. Essa parte daí era uma parte que, nossa, eu lembro que a gente repetiu várias vezes, e ele falava, não, não, não. Que acaba acelerando, mas acelera porque você está tentando fazer esse efeito tipo da bolinha quicando. Quer que eu ponha aqui? No meio da tumba, quando tem expressivo, os bandoneões fazendo. Entendi. E isso é um pouco difícil, não dá para escrever exatamente. Quer que eu ponha aqui no áudio, Buda? Quer que eu ponha no áudio aqui? Pode ser, é do meio pro... mais ou menos na metade. Na metade, vamos ver. Enquanto isso eu vou achar o Arthur Jéssica aqui. Aí... Era aquela parte ali, né? Bem daquele... Você pegou bem antes do ponto certinho. Vou pôr aqui de novo. Isso.
Aí... Excelente. Verdade. Ele dá uma aceleradinha e aí depois volta na cadência normal da música, né? Poderia escrever... Tá escrito, né? Tá, 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 tá. Só que não é isso. É tá, da, 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 di, da, 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 di. Certo. E para escrever isso aí, ficaria uma partitura muito suja, né? Você teria que estar toda hora trocando ali. Nossa, É música contemporânea. Coloca o parafuso na corda. Ia virar aquelas músicas que você precisa de bula, né? Precisa ter tem índice, bula, esse trecho quando tiver um rabisco. Efeitos adversos. A Adriana fez uma pergunta que eu acho que é meio isso. Qual é a bula do tango? Porque ela perguntou, Buda, o que faz do tango ser tango, musicalmente falando? Essa é uma pergunta que a gente, num grupo de estudos, está tentando descobrir, né? O que faz o tango ser tango? Ó, isso é tango, porque tem isso, isso, isso. Seria a bula do tango. Nossa, o que faz o tango ser tango? Musicalmente falando. Isso tem no tango, né? Enfim. Acho que talvez as características mais marcantes, né, da execução, os estacatos, né, sei lá. Tem a síncopa, né? Ela faz muito parte do tango. Mas você não é o que eu estava falando naquela outra hora para você. Existe um leque gigantesco de coisinhas no tango. Que o pessoal lá fala que são como tistes, são como brincadeiras, como piadas, entendeu? Que na verdade não é nada, oh meu Deus, Beethoven, entendeu? São coisinhas que dão esse ar de tango. Mas na hora que você vai tentar se aventurar a escrever uma música nova, um tango novo, se você fizer uma música inteira, já fica banaliza, fica bobo, entendeu? Então você tem um marcato em quatro, você tem a dois, né? Aí você pode meter uma síncopa no meio do caminho, entendeu? E é difícil, e é totalmente combinável. Mesmo se você escreveu o arranjo em cima da versão de alguém, digo, de um dos grandes compositores, dos grandes mestres, né? Das grandes orquestras, entendeu? Porque tem que lembrar disso também. Tem muitos tangos que são muito mais antigos do que a gente possa imaginar, entendeu? Tem Arolas escrevia no início do século passado, entendeu? Músicas que foram regravadas. Um tango desse, um desses que você está citando, você lembra? Caramba. Não sei, acho que Marne deve ser antigo pra caramba. Como é que é o nome? El Marne. Marne. El Marne, D'Arienzo. El Marne. Esse é essa aqui, ó, Buda. Isso não é D'Arienzo. É D'Arienzo, que é mais pra frente. Tem aqui pelo Troilo, tem pelo Piazzolla. Então, é isso que é nesse ponto que eu ia chegar. Tem tangos que são super antigos. El Marne. Marne. E-L. M-A-R-N-E. Eu não consegui achar nenhum aqui pelo de Sarli, não. Tem da Forever Tango. Eu acho que não tem de Sarli. Eu acho que talvez tenha. Eu acho que eu já ouvi com o Salgan. Tem Troilo. Tem essa do D'Arienzo, só que é mais pra frente, né? Que D'Arienzo também é muito curioso. Ele reinventou o tango, né? Quando o tango já estava mais caidinho, né?
Ele deu esse fôlego novo. Mas a questão que eu queria chegar era de músicas muito antigas que foram gravadas por muitas orquestras. Entendeu? Então, mesmo que você faça uma releitura do tango versão fulano, na execução dos ensaios, dos combinados, tudo pode ser feito uma vez que você tenha essa ciência do quais são os elementos que podem ser mudados. Percebe? Então, por exemplo, não, aqui vamos fazer a 2, entendeu? E vamos deixar para fazer a síncopa quando está em 4, entendeu? Não sei, por gosto pessoal. Então é possível. O Buda, o Rafael Aguirre está perguntando, pode ser a batida do candombe? Pode ser a batida do candombe? Putz, essa pergunta aí me pegou, meu. Tem mais uma pergunta aqui falando em candombe, que a Mônica fez, Dan, tá lá em cima. Sim, eu ia entrar nessa pergunta, que acho que agora tá no timing. Você estava comentando, Buda, desse pulsar, né, que o tango, que é muito característico do tango, né? E teve uma pergunta que foi feita uma meia horinha atrás pela Mônica, que como a gente estava conversando sobre outra coisa, eu acabei deixando para poder pegar um gancho para encaixar essa pergunta no lugar certo, né? Ela perguntou aqui para você, nos estudos do tango existem vertentes que acreditam que o tango se iniciou na África. O que você acha, o que você sabe a respeito disso? E aí, como você estava comentando desse pulsar, eu acabei relacionando isso daí com a questão da África, né? Que eu já ouvi falar em algum lugar, não lembro onde, que tem a ver, né? Outra pergunta difícil. É difícil como a do candombe aí. Sim e não. A parte do sim, algum argentino vai querer me matar, entendeu? Mas também não pode dizer que não, entendeu? Porque em algum momento eu já tive essa conversa também com a Val, que é uma conversa que foi uma conversa de anos com o Martin Mirol, que é sobre as viagens, entendeu, comerciais, portuárias, de navio, né? Porque você percebe que o tango ele é de Buenos Aires, um porto, entendeu? De Montevidéu, outro porto, entendeu? Eles recebem influência da habaneira, que é outro porto, sim, em Cuba, entendeu? Que acaba tendo a ligação direta com a Europa, entendeu? Porque tem que lembrar também que nem a gente fez aquela vez em Bertioga, lá sim, no Sesc. E tem que lembrar que isso em 1900, antes, né? A habaneira é música cubana, mas você vê que tem música clássica com o ritmo, sim, da habaneira. Entendeu? Então, quer dizer, essa coisa com a dança de salão, entendeu? Ela vem de todo lado, entendeu? De todo lado. E sim, provavelmente, em algum lugar ali na genética do tango, tem traço africano, com certeza. Entendeu? Mas não tiveram africanos na Argentina. Entendeu? Isso é uma situação muito mais recente, entendeu? Na verdade, os imigrantes são todos alemães, italianos, entendeu? São pessoas, povo europeu. Teve mais a nação do Uruguai, né? No Uruguai ainda tinha. No Uruguai sim. No Uruguai sim. Tanto que é muito forte o candombe lá. Entendeu? Sim. É uma outra coisa, é uma outra situação. Na região do Plata ali, né? Foi esse ponto aí de origem, né? Agora, a palavra tango sim,
tem quem diz que vem da África, de significar um tambor africano, alguma coisa assim, ou uma dança com tambores, entendeu? Vale lembrar isso também. Tango não tem percussão. E é extremamente percussivo. Sim. Entendeu? Isso é a construção rítmica da música, da composição, entendeu? Mas traz sim elementos. Então, é sim e não. Essa pergunta aí acaba sendo sim e não. Tem influência, mas não é uma influência direta. Essa influência acabou chegando importada. Vale dizer que tem isso, tem essa viagem toda. Europa, Cuba também vai lá para cima, mas aí já a colonização americana tem bastante influência, a influência africana, entendeu? Essa coisa com ragtime e outras coisas que eu não tenho familiaridade, não posso falar muito sobre isso, mas conversando com um jazzista, um professor que eu tive, sobre essa coisa da música, do choro, também o que virou choro Sim, no Brasil. até que entendeu? o choro brasileiro ele é conhecido como tango brasileiro, né? Exatamente, porque o tango, na verdade, não era um gênero musical. Não foi um gênero musical por muito tempo. E sim um apelido daquela habaneira que se tocava lá embaixo. Muitas vezes tocavam como polca, como habaneira, né? Exatamente. E também levando, trazendo um pouco de cultura europeia, entendeu? Do que se tocava numa dança, música de dança, né? Mazurca, sei lá, essas coisas assim, entendeu? Então acabou colocando um monte de coisa num caldeirão, mexendo tudo e foi indo, junto com devia ter gente de todo canto viajando nesses navios. Homens de todo canto viajando nesses navios, ciganos e de tudo. Deve ter pitadinha de cigano ali, deve ter de tudo, entendeu? O que acontece é que quando eles chegavam nos portos, imagina, a gente está falando de viagens que demoravam uma eternidade. Eles ficavam nos navios fazendo o quê, né? Tinha que se ocupar de alguma coisa. Dizer, quanto tempo de um porto ao outro, entendeu? Por que muitos desses gêneros cresceram em cabarés? Entendeu? Porque você tem um navio cheio de macho que tá vendo só homem no mar, entendeu? O cara, ele chega e você percebe que, por exemplo, é uma situação totalmente diferente de hoje em dia, entendeu? É o mesmo tipo de lugar, é um prostíbulo, é um bordel, entendeu? Mas é muito mais poético, antigo. E em termos de instrumentos... Essa coisa E em termos de instrumentos, no começo era só mais violino, flauta, violão, né? O bandoneon ele foi o último a ser colocado, né? Um dos últimos. Foi o último. Foi o último a ser colocado, sim. Mas é um último faz tempo. É um último lá atrás. É um último lá no começo, sei lá, tipo, perto dos anos 20. 1900, Já tem. 1900, aí bem perto da virada do século, é mais o... até o início dos anos 20, eu acho que vai ter uma base ali perdão, até passando ali anos 10 ali, vai ter uma base mais forte com flauta, realmente, que nem você falou, que depois caiu fora. Tem muito tango desses antigos com clarinete também, caiu fora. Com guitarra, caiu fora. Teve da guitarra? Orquestra. Desculpa. Tá. Eu não tinha...
Eu falei, gente, como assim? O pessoal chama de guitarra, mas do violão também caiu fora da orquestra. Muita música do Gardel é com violão, né? Aí depois quando entra mesmo com... Aí depois quando muda mesmo quando aparece, quando consolida mesmo a orquestra crioja, né, a orquestra típica crioja, que aí por isso que é importante esse lance dos portos, entendeu? Porque é quando começa a moldar o tango argentino. Porque começou a ter a orquestra típica daqui, orquestra típica de lá, entendeu? E o tango brasileiro, e o tango argentino, e o tango uruguaio. Isso aí só para posicionar mais para o início do século XX, né? Isso. E aí que o tango ele vai acabar virando tango devido a... Porque não, simplesmente se apoderaram desse nome, entendeu? Essa que é a questão. Que acabou sendo a descrição do fim dessa viagem. Para onde vai? Chegou, Patagônia, acabou. Entendeu? Não vai para nenhum lugar. Já aí pega o couro e volta para a Europa, entendeu? O navio. Uns ficam, entra gente nova. Lembrando, muito imigrante e trabalhador europeu, onde a música, digamos, popular já utilizava violino, flauta, clarinete. São instrumentos de orquestra clássica, mas que são usados para tocar música popular na Europa. Há séculos, entendeu? E outra, lembrando uma coisa... eu tenho uma curiosidade. O filme tá inteiro aqui no YouTube. Show, depois manda pra gente aí que a gente compartilha. Vou passar pra você aqui. Você consegue me passar agora para eu compartilhar com o pessoal aqui, Buda? Pode ser. Que eu acabei lembrando aqui também disso, que um cantor, o Javier, ele dizia tem ele dizendo isso no filme, que o tango, o que acontece? Quando a Argentina, quando se forma, ela tá cheia de imigrantes que saíram da Europa, mas não eram dos grandes centros urbanos, muitos deles. Muitos deles eram pessoas do campo, entendeu? Então imagina uma época que não tem essa velocidade de informação que se vive hoje, entendeu? Sim. Imagina no início do século passado, entendeu? Você tá no campo, longe de uma capital, entendeu? Que informação chega para você, entendeu? Quanto tempo demora para essa informação chegar para você, entendeu? Então ele foi o povo que foi para lá mesmo. Muitos tinham traços praticamente feudais, que é o que ele fala, entendeu? Aí foi, entendeu? Eram pessoas do campo, não eram pessoas que estavam acostumadas à grande modernidade e tal. Não, eram pessoas que, nossa, estavam 2 séculos atrasados. Sim. Entendeu? Então, um pouco que essa tradição de não ter as partituras é porque a galera não sabia escrever. Entendeu? O filme chama Apuro Gesto, um ritual de tango, justamente por causa do gesto. Entendeu? Também o nome do filme acho que foi concebido depois do filme, né? Que é uma passagem que o Julián Peralta diz que chegou num ponto de também dificuldades econômicas, gente vivendo mal e tudo mais, mas que você tem um momento de entretenimento,
E em qualquer lugar no mundo, eu acho que o entretenimento, ele é uma coisa que acalma um pouco as pessoas. Provavelmente muita gente do mundo todo, hoje, devido à situação em que todos estamos vivendo, tem sentido muita falta do entretenimento, do entretenimento pessoal, do toque, de estar próximo, entendeu? Sim. Você percebe qual que é... Olha só, você vê, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tecnologia e tal, mas olha que loucura, quantas pessoas gravando música, cada um na sua casa, um grupo fazendo música com cada um na sua casa. Sabe? Isso daí é tipo a loucura da loucura, entendeu? Qualquer um mais radical, mais conservador, vai achar isso inconcebível. Um crime, um desrespeito. Mas cumpre a função. O importante é o gesto. Aí eu volto para a Argentina do início do século passado. Você tem músicos que não são músicos das grandes orquestras, das grandes capitais do país que ele veio. É um músico do campo que tinha um violininho lá, ele tocava um violininho, ele tocava uma flautinha, entendeu? Tocava um clarinetinho. Ele não era um E nem sabia o que era partitura. ele não era um expert da área. Mas, numa situação onde você não tem nada melhor, isso daí, qual que é o retorno disso? Sim. Então, essa passagem do filme que acabou dando o nome do filme fala um pouco disso, né? Dos músicos que não eram músicos profissionais, mas estavam dando um jeito de sobreviver e de dar um pouco de calma, de um alento. Sim. Pessoal, parece que deu um problema aqui no som. Espera só um segundinho, acho que ficou mudo aqui. Será que ficou mudo pro pessoal? Talvez. Ai, vozinha das crianças. Lindo. Ah, você tá ouvindo a bebê? Bonitinha. Ficou mudo. Para todo mundo? Já chegou a 20 e não. Enfim. As pessoas estão ficando. Agora tá. Acho que agora voltou a funcionar. Vamos ver. Quer dar uma lida nos comentários, Dan? Acho que agora voltou a sair. Voltou. O Marco falou que voltou. Oi, Marco. Oi, Lu, Rafael. Qualquer coisa é só avisar aí se tiver mudo, tá bom? Tem mais algum comentário para ler Vamos dar uma olhadinha. que passamos? Vamos dar uma olhadinha se a gente não passou. Você consegue ver aí também algum comentário, Bu? Consigo. Mas eu tô dando refresh. É que às vezes demora para chegar para alguns, tá? Aqui tá chegando para mim. Eu dou um refreshzinho e ele entra de novo aqui. Ó, tem uma pergunta do Rafael Aguirre. Ainda rola guitarra? Lembram do trio do Rodolfo Medeiros? Armando de la Vega e Sérgio Rivas?
Isso, não, ele não, da guitarra ele não fez uma pergunta, ele tá dizendo, né, que ainda rola guitarra. Aí lembra Sim, sim, lembro sim, mas era o que eu estava dizendo, a guitarra, ela saiu da orquestra típica. Lógico que não de todas. Por exemplo, Horácio Salgan. Horácio Salgan, inclusive, é daquelas... É guitarra mesmo, guitarra semiacústica. Aquela. Agora, do grupo de câmara, ou seja, dos quinteto, sexteto, quinteto, quarteto, trio, dueto, aí sim, aí ela saiu da orquestra típica. A orquestra típica ficou piano, contrabaixo, fila de bandoneões e fila de cordas. Isso virou o que chama a orquestra clássica do tango, entendeu? Aí sim, por exemplo, o Salgan tem piano, baixo, fila de bandoneon, fila de cordas e guitarra semiacústica, elétrica, entendeu? Que é um primor. O filho do Horácio Salgan, que também fizemos aula com ele, que o César Salgan, ele tem o duo Salgan Falabella, com Estevão Falabella, que é guitarra semiacústica, que inclusive tem um outro documentário que a gente fez menor, que fizemos em São Paulo mesmo, que era de um movimento de tango que a gente fez parte, envolvia 3 grupos de tango, contando De Puro Guapos, né? E meio que o César Salgan, o Estevão Falabella e o Lércio de Freitas, o tio, foram padrinhos desse momento aí do tango em São Paulo. E a gente chegou a registrar isso chamava-se Movimento El Arrastre. E era um duo com piano e guitarra, é fantástico, é lindo, é maravilhoso. Tem um som sublime, mas na orquestra típica ele é diferente. Por exemplo, tem a formação clássica do Piazzolla, que vai a guitarra, entendeu? Mas você vê que é um quinteto, é uma formação menor, entendeu? Eu estava me referindo especificamente mesmo à orquestra típica. Mas ele tem toda a razão, a guitarra ela tá até hoje, ela nunca saiu do tango, ela acabou ficando de lado só na orquestra. Perfeito. Agora falando das orquestras um pouquinho assim, de ouvir, né? Você estava falando só de ouvir, você sabe que isso é Troilo, isso é D'Arienzo, isso é... A gente também, né? Enquanto quem dança, a gente sente, a gente percebe, mas eu sei que os músicos, eles percebem outras coisas, né? Outras escolhas musicais, assim, algumas escolhas... E você já estudou essas orquestras, o que você pode falar pra gente que dança, que dança, né? Qual essas diferenças que tem numa orquestra para outra? Alguma curiosidade, alguma coisa assim? Que você percebe? Eu posso continuar mandando uns links de Manda, vídeo? pode mandar, eu compartilho com o pessoal aqui. Só mais um, pelo menos, porque, por exemplo, eu queria citar o D'Arienzo. E aí eu vou colocar aqui o link da Louca. Manda, pode mandar. Porque o caso dele, por exemplo, o tango ele tava dando uma baixadinha, assim, entendeu? Que inclusive já, se eu não, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, foi nessa época que a música de fora de Argentina, a música americana começou a contaminar mais outros lugares fora dos Estados Unidos. É isso que eu queria dizer. Então, o rádio contribuiu também para facilitar essa comunicação e tal.
E isso tem também no filme o Salgan falando alguma coisa assim, que inclusive começou a ficar mais forte os grupos menores, justamente por isso, porque as orquestras eram muito grandes. E aí imagina o cara contratante falando, mas ele vê uma banda de blues, sei lá, uma bateria, uma guitarra, um baixo e vai, um cantor, tá? 4 elementos, entendeu? E ele falou, e esses aí tocam com 4, por que vocês precisam de 17? Entende? Então aí começou a apertar, a converter para septetos, sextetos, quintetos, quartetos, trios, duos, Interessante. entendeu? Foi meio que afunilando isso, entendeu? E o Darienzo, ele é um cara que ele vai lá e dá um sopro de vida novamente. Vem cá. Ai, que Lindona, linda! Oi! Ele dá um sopro de vida novamente. Ele dá um sopro de vida de novo para a orquestra típica de tango. E aí eu vou até mandar esse link para você do Louca, que nossa, ele vai lá para frente e ele levou a galera para auditório, tocar em música. Bom, eu argentino, eu também não sou dessa época, mas imagina alguma coisa tipo levar no Faustão, tá ligado? Tipo, todo mundo, sabe? Tipo, Gugu, entendeu? Meteu uma orquestra típica lá e ele faz a onda do maestro linha dura e xinga a orquestra e grita. Meu, vale a Ó, pena pessoal, o vídeo tá assistir esse aí nos vídeo. comentários, tá? O Buda já me mandou, já compartilhei aí pra vocês. Vale a pena porque é um... Olha o outro aqui. Opa! Nossa, que grande que ele tá! Oi, que são essas vozinhas que eu tô ouvindo. Delícia. Ele dá um... Ele fez um boom, né? Ele fez um boom. Olha, minha irmã também, Ana Lúcia Benedetti. Entrou aí. Ela viu a Bebel. Falou, linda, saudade. A tia Ana. Nossa, minha irmã, ela é um dos maiores sucessos daí do Brasil. Ela é cantora lírica. Olha que legal. Ai, que lindo. Um orgulho, meu. Um orgulho. Mandou um beijo pra você. Uma das maiores. Beijo. Prazer. Linda, linda. A minha outra irmã tá lá também, Luciana Nascimento. Olha a família, Uau. prestigiando. Beijão. Muito fixe. Muito fixe. Isso aí é bem português, hein? Muito fixe. Quanto tempo faz que você tá aí? Mas esse vídeo da Louca é muito bom. Todos os vídeos do Darienzo, essa fase dele, você vai ver que ele é um tango mais, vamos lá, galera! Uhum. Vambora! E aí você vê um velhinho, né, meu? Pô, velhinho, tal. Nossa, ele grita com a galera. Nossa, é um barato. Esse vídeo vale a pena mesmo. Ô Buda, dá uma olhada. Você tá quanto tempo aí em Portugal? Minha esposa, ela tá mais tempo, que ela veio pra cá em julho do ano passado, né? Aí eu vim pra cá com ela, só que eu voltei em setembro pro Brasil, fiquei 3 meses, fiquei até dezembro, aí depois eu voltei de novo. Eu voltei pra cá de novo agora E vocês foram no aí meio pra de Portugal dezembro. a trabalho ou simplesmente, não, decidi, vou sair do Brasil, vou morar em Portugal?
A segunda opção. Decidi, eu vou morar em Portugal. Na verdade, a minha filha ia já começar a ter que estudar na escola. Aí ela fez 4 anos, é o ano que teria que já matricular, né? E aí aqui perto tem uma escola muito boa, entendeu? Show. É pública, então eu queria... E minha mãe era daqui dessa cidade. Entendi. Que legal. Então, aí, E o que você sente aí em Portugal com relação ao tango? Como é que é o tango aí? Você teve já algum contato com milonga por aí? Meu, eu vou te falar a verdade. Eu voltei para o Brasil para trabalhar porque eu estava com um projeto no meio do... Estava em curso, né? Foi um projeto que eu montei, que eu criei em São Paulo, que acabou durando o ano de 2019 inteiro e 2020 até pandemia, tá ligado? Foi o Quarteto 4 de Paus, que tocava no Bar dos Arcos, lá no Teatro Municipal, e a gente também fez uma temporada de 7 meses para a Secretaria Municipal de Cultura no Canteiro Aberto Eu lembro que Vila você comentou Itororó. de vocês tocarem lá no Bar dos Arcos do Municipal, quando eu, a Val, a Dri, a gente fez aquele trabalho lá no Sesc, em Bertioga. Isso. E aí ele na verdade é voltado para música pop rock internacional. Entendeu? Então a gente toca, sei lá, os últimos repertórios que eu fiz que foi desse ano foi o especial David Bowie. Agora eu estava recém terminando o especial do Queen para lançar em abril agora, que o Queen faz 50 anos. Mas aí acabou as atividades, meio que pausou tudo. Mas fizemos repertório de música eletrônica, fiz um para consciência negra. Resumindo, em 9 meses já tinha mais de 70 músicas escritas. E chegou a rolar algum tango lá no meio também, formação não? Rolou. A gente fez algumas intervenções de tango, né? A Tula Barmaid, ela é a responsável dos drinks, né? Ela é a grande alquimista daquelas bebidas maravilhosas do Bar dos Arcos, meu Deus. Tá com saudade. Tá com saudade. Nossa, e era argentina. Que legal. Então a gente volta e meia fazia uns números. Chegamos a tocar até Michelangelo 70. Tocamos lá com Parcita. Tocamos que mais? Não me lembro agora. A gente tocou... tocamos Piazzolla. Tocamos Libertango. Tocamos algumas coisas, alguns tangos, sim. Mas não era o enfoque. Era uma curtição. E fora desse repertório também, que foi o grande... Foi como começou tudo dessa história aí, que não tem nada a ver com tango, mas foi um repertório completo do Legal. Game of Thrones. Que eu escrevi. Foram 12 músicas do Game of Thrones. E foi, escutar 70 horas de música. Meu Deus. Depois que eu fiquei sabendo que cada temporada tem 1 hora de soundtrack. Nossa. Aí para selecionar as que eu ia realmente escrever, que funcionaria escrever para um quarteto de cordas, putz, eu tive que escutar tudo, Nossa, né? Todas as temporadas. É lógico que não foram 70 horas inteiras. Tem aquelas que começam assim... Não, essa não. Você não. entendeu a música? Né? A Sônia está comentando aqui que ia ter um grande evento de tango em junho desse ano em Lisboa, mas aí ela parou de escrever, talvez por conta do coronavírus, né? Deve ter sido cancelado.
Evento assim grande tem. Isso eu fiquei sabendo, sim. Tem festival e tudo mais. E você já tem algum plano para voltar para o Brasil para fazer algum trabalho aqui relacionado ao tango? Por enquanto está pensando em ficar mais por aí na Europa? Então, eu tava quase de passagem comprada. Eu ia fazer mais uma temporada aí, de uns 2, 3 meses, mas assim, eu dei sorte de não ter comprado. Eu tava deixando meio que pra última hora mesmo. Né, depois eu compro, E aí aconteceu toda essa bagunça. E aí, mano, eu ia comprar mesmo, foi quando deu aquele boom. Fecha aeroporto, fecha a fronteira, e fecharam tudo aqui. Cancelaram todos os voos daqui de Portugal, fecharam toda a fronteira com a Espanha inteira. Tanto que aqui não tá. A gente já tá descendo a curva. Tá, cada dia tem menos casos de morte, de infecção, né? Porque já sei lá, no comecinho, final de fevereiro, início de março, já começaram a trancar a fronteira com tudo, e a gente só tem fronteira com a Espanha, né? Sim. E aí... Bom, quando vier para o Brasil, avisa a gente para a gente poder divulgar, para a gente poder te prestigiar, né? A gente anuncia os nossos seguidores também. Ah, com certeza. Porque depois daquelas experiências que a gente teve lá em Bertioga, lá no Sesc, meu, pelo menos aqui você tem mais um fã de carteirinha. Gente, é isso, vocês que são demais. Já sou fã. Show! Bom, muito legal. A gente já está indo aí para 1h30 de transmissão. Acredito que, olha, o Hernan Álvares Prieto está assistindo a gente aí, diretamente da Argentina, acabou de entrar. Estimado Hernán, una lástima que ya estamos al final de nuestra live. Todavía el vídeo se queda en Facebook, en nuestra página, para visualização completa. Bom, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradecer você, Buda, pelo tempo, por estar aí compartilhando esse tempo maravilhoso com a gente, esse super bate-papo, foi muito bacana ter você aí com a gente. Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Fica à vontade. Primeiramente agradecer vocês dois pelo convite. Fiquei nervoso hoje com essa história. Aí vai que eu dou alguma bola fora aí, algum sofreu um atentado de algum argentino aqui, meu. Acabou de aparecer um. Tô brincando, não, mas é que, como eu tinha explicado, eu só acabei sendo um curioso que se apaixonou pelo tango e foi vivendo muitas experiências que foi ensinando um pouco, né? Esses daqui também adoram tango. Né? Você gosta? Vocês vão aprender a dançar pra bailar com o papai tocando? Aprender a dançar tango? Oh, que legal! Peraí. Acho que ela foi dançar. Foi dançar? Bora lá. Agradecer todo mundo por ter parado um pouco aí para acompanhar aqui o que estava acontecendo com essa live, né? Ela quer mostrar o violino dela. Vamos lá, mostra lá. Deixa eu ver. Oh, que legal! De parar um pouco o que tá fazendo para é tudo meio não é novo, mas meio que conseguir se divertir e espairecer via internet
é um pouco diferente, né, do habitual, entendeu? Então, meio que agradecer a todo mundo também que gastou um pouquinho de tempo para ficar aí junto. Eu gosto muito de falar desse tema, né, porque realmente deu para perceber que foi uma coisa que tocou mesmo a gente. Eu falo a gente porque eu não sou o único. Tem o Amilcar Junqueira Roque, a Leandra Velasquez, a Maria Emília Paredes, a Flaca, o Mani, o próprio Martim Mirol. Estou esquecendo algum nome com certeza, o Leonardo Padovani, o Paulo Henrique, o Paulo Bruccoli, etc. Eu falo a gente porque realmente foi o Martim guiando um monte de argentino, um monte de brasileiro que esse gênero argentino e viu que ele era muito profundo e muito de transmitir muita sensação, entendeu? Ele é muito impactante, né? Ele, seja na parte da dança, na poesia, e a parte musical, não são todos os gêneros que conseguem fundir estas artes com tamanho primor, assim, como o tango faz, né? E ele consegue deixar bem claro essa... como que é, na verdade, o do filme, voltando a dizer uma última coisa, que foi realmente funcionou. O que era, isso teve um pouco de dramatização no filme, mas isso foi muito real. A gente foi para a Argentina, sentiu o frio de lá, percebeu a umidade de lá, entendeu? E conseguiu sentir como que devia ser no início do século passado. Que legal, entendeu? Que legal. Então é normal que o tango seja como ele é, que a dança seja como ela é, e que a poesia seja como ela é, entendeu? Você vê que é muito a flor da pele, mas tem a ver com características até geográficas, entendeu? E culturais. Então, é apaixonante. Então, agradecer ao próprio tango. Foi bom viver e ter tido esse privilégio, né, de saborear isso daí. Tanta gente pode passar uma vida sem curtir isso, eu sou um privilegiado. Show Só de tenho bola. isso a dizer. E nesse encerramento aí, será que rola, já que apareceu um violino aí no vídeo, se é que me entende, uma palhinha. Gente, quase 1h. É verdade, tem a diferença de horário. Vai ficar doidinha. Os vizinhos vão ficar doidos. A gente deixa para uma próxima, então. Verdade, eu esqueci do fuso horário. Nossa, eu vou fazer uma mais cedo. Eu podia ter lembrado disso. Podia ter, numa próxima oportunidade, se houver, fazer isso no início. Claro. A gente marca, a gente combina. É que eu esqueci total do fuso horário. São quantas horas? Agora é 8h40 aqui. Que horas são aí? Aqui, 00:38. Ah, certo. São 4 horinhas. 4 horinhas. Que lindo. Mas beleza. Foi um prazer tê-lo aí conosco. Muito obrigado. Não toquei o violino, mas olha só. Muito melhor, né? Lógico. Olha que coisinha. Olha que coisinha aqui. Linda. Porque eu estou numa live. Pra gente também foi um privilégio, Buda, tá? Você ter aceitado o convite, estar conversando, questões que a gente precisa muito conversar, que é ouvir de um músico, né? Essa experiência. E para mim foi muito rico a história do filme, toda essa experiência que você teve. Eu não conhecia. Bom, o link ficou aí, a pessoal que assista. E tá bem esmiuçado várias coisas assim, para quem tem curiosidade de saber, é bem interessante. Obrigado a vocês, gente. Vocês são demais. Valeu. Saudade das bagunças lá em Bertioga, hein? Na praia.
E não foi demais, Ótimo. meu Deus. Mas tá bom. Espero revê-lo em breve, Buda. Muito obrigado Eu também. pela atenção, pelo tempo. Val, obrigadão por estar com a gente aí também. Obrigada, Dan. Obrigada, pessoal, para quem conseguiu ficar até o fim. Valeu, galera, também que acompanhou a gente aí até agora. Passaram aqui pelas perguntas. A gente gosta muito mais quando vocês participam. Ó, para fechar aqui. Deixar o Buda assim numa enrascada. Para fechar aqui, tem um comentário aqui, a Elaine, parente. É bom demais ter a oportunidade de conhecer as diferentes histórias de vida das pessoas que os nossos professores estão nos proporcionando. Gratidão. Valeu, querida. Que... Obrigada por ter trazido ela. De escutar essas vozinhas ali no fundo. Ai, que saudade de criança. Saudade de criança que eu tô. Valeu, então. Ai, vamos encerrando por aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês que está online aí com a gente até agora. Buda, Val, obrigado. A gente vai encerrando a nossa live por aqui. Obrigado, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.